O Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículos 5 e 6, diz assim: Então disseram os apóstolos ao Senhor: Aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. O tema dessa mensagem é colocando a fé em ação. Você pode repetir? Colocando a fé em ação. Desde aquele tempo, os apóstolos já estavam pedindo: Senhor, aumenta-nos a fé. E até hoje a igreja está querendo uma fé em massa. Senhor, aumenta-nos a fé, eu quero uma fé grande. E o Senhor dá um exemplo que eles bem entendiam, porque aquela era uma cultura agrícola. Então o Senhor falou: se você tiver a fé como um grão de mostarda. Durante muitos anos eu tinha aqui no púlpito várias sementes de grãos de mostarda, né? Hoje já não tenho mais, mas ela é bem pequenininha, mais ou menos assim. Se você não conhece, procura aí na internet. Você vai ver que é um grão muito pequeno, mas ele carrega em si um grande potencial de virar uma pequena árvore mediana, onde até os passarinhos podem se aninhar nela. O que o Senhor estava falando, que o importante não é o tamanho da fé, mas o potencial que ela carrega. Porém, na nossa geração, nós somos uma geração high-tech. Talvez se fosse nesses dias, o Senhor falaria de outra coisa. Talvez um microchip, talvez um fusível. O fusível ele é interessante porque ele não produz energia, mas ele é de baixa resistência e alta condutividade. Então ele conduz a energia, passa por ele. Então ele é algo pequeno, mas se ele não estiver ali, a energia não vai passar. É interessante que nós devemos ser assim, né? Baixa resistência à palavra e alta condutividade do poder do Espírito Santo, amém? Então o importante não é o tamanho do fusível, mas o poder que ele carrega, ou seja, ele passa por ele esse poder. E é isso que a fé faz, como um fusível. Ela tem o poder de liberar os milagres de Deus, aquilo que nós buscamos do Senhor, amém? Então, uma das maneiras com que nós liberamos essa fé, e o tema da mensagem é colocando a fé em ação. Então, como nós vamos colocar essa fé em ação? Nós queremos ver alguns princípios elementares da questão da fé. Nós já falamos muito sobre o poder da palavra, não é a primeira vez que eu falo, e não vai ser a última, mas hoje eu quero focar sobre o poder da palavra no contexto de fé, de liberar a fé, de liberar o poder de Deus. Então, uma das maneiras com que a ação do poder de Deus é liberada é pela confissão da palavra de Deus no abrir da nossa boca. Conduzimos poder quando carregamos a palavra em fé. Abra lá em 2 Coríntios 4,13. 2 Coríntios 4,13. Eu sempre faço essa confissão no começo da mensagem, né? Essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, porque ela é carregada desse poder, amém? Carregada dessa unção. E quando nós liberamos a palavra de Deus em fé, nós estamos liberando poder, nós estamos sendo esse condutor, esse canal de poder. 2 Coríntios 4,13 diz assim: Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Esse é o processo. Nós lemos as Escrituras, nós recebemos do poder que está nela no nosso coração, enchemos o nosso coração dela e liberamos essa palavra que nós cremos. Então, eu criei, por isso também é que falei. Então, a palavra de Deus é carregada de poder. E quando declaramos a palavra em fé, isso libera poder capaz de mudar as circunstâncias ao nosso redor. Nós temos a definição de Hebreus sobre fé, capítulo 11, que diz assim: a fé é a certeza das coisas que se veem, a convicção de fatos que se esperam. Mas eu também tenho para essa noite uma definição de fé. A fé é um exercício de confiança no poder de Deus e no que Ele diz.
A fé é um exercício de confiar que aquilo que Deus falou vai acontecer. Então, se Deus disse na sua palavra algo, ou se Deus liberou uma promessa para a minha vida, então a fé é o exercício de confiar naquilo que Deus disse, ainda que tudo ao redor esteja falando o contrário. É difícil a gente compreender uma teoria se não dá um exemplo, né? Então vamos dar um exemplo da Bíblia, de dois homens que fizeram isso. Talvez um dos exemplos mais clássicos de confissão de fé que resultou em algo extraordinário. Eu estou falando de Josué e Calebe. Quem era Josué e Calebe? O povo de Israel, ele saiu do Egito com mão poderosa, foram 10 pragas que culminaram na saída do povo ali da escravidão. O povo de Israel, então, sai da escravidão do Egito, vendo milagres, sinais e prodígios. Eles encaram o Mar Vermelho, Deus abre o Mar Vermelho, então eles encaram mais um momento de poder de Deus na vida deles. E eles estavam vivendo todos os dias milagres de Deus, porque era o maná todos os dias que descia do céu, o alimento para eles logo de manhã, era a nuvem que os encobria durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, mantendo ali um clima agradável no deserto. E agora eles estão indo em direção à promessa de Deus. Deus falou: eu vou tirar vocês do Egito e vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Vocês não estão entendendo, essa terra é uma terra qual os meus olhos estão nela, e é uma terra cuidada, é uma terra próspera, é uma terra que escorre mel da rocha, é uma terra abençoada, e vocês vão entrar nessa terra. Só que essa terra não era só habitada, ela era disputada, e tinha muitas fortalezas e um povo poderoso ali. Então agora eles chegam diante dessa terra, nesse caminho que eles fizeram no deserto em direção a Canaã, e agora, qual é a estratégia? Moisés fala: vocês agora, cada príncipe de cada tribo, nós tínhamos 12 tribos de Israel, cada príncipe vai sair e vai mapear a terra, vai espiar a terra e trazer para nós as informações que nós precisamos para buscar em Deus aí a estratégia. Provavelmente seria isso, então, a estratégia de guerra. Então, de cada tribo é enviado um espia, só que foram enviados de 2 em 2. Então, nós temos 6 caravanas que saem para espiar a terra. Vocês lembram quantos dias eles passaram espiando? Alguém lembra aí? 40 dias. Quantos anos eles ficaram no deserto? 40 anos. O Senhor falou para cada dia, 1 ano. Então, 40 anos, foram 40 dias que eles ficaram espiando a terra. Eles voltam agora dessa tarefa, dessa missão, e 2 deles têm uma reportagem de fé, e 10 deles uma reportagem de incredulidade. Infelizmente, diz que essa é a média do que acontece. A cada 12 pessoas, 2 creem no que Deus diz, confessam e vivem o milagre. Os outros 10 morrem no deserto. Eu creio que isso deve ser uma realidade lá fora, não aqui, amém? Povo de fé. Por isso você está na Batista Fé, para exercer a fé. O marketing aí foi brincadeira. Voltando então, o povo sai, esses 12 espias saem, agora eles estão voltando. E a reportagem que eles têm, esses 10 espias, eles atestam o que Deus prometeu, o que Deus falou sobre a terra. Vamos abrir lá. Na verdade, são 2 capítulos inteiros que vão relatar toda essa questão, que é o capítulo 13 e 14 de Números. Mas nós vamos selecionar alguns versículos apenas. Então, abra lá em Números, capítulo 13. 4º livro da Bíblia aí. Essa história que nós estamos relatando é para ajudar a compreender esse exercício da fé, que é um exercício de confiar no que Deus diz. A fé é o exercício de confiança no poder de Deus e no que Ele diz, ainda que tudo ao redor diga o contrário. Vamos ver lá então, Números 13, a partir do versículo 27. Vou ler do 27 ao 33, depois eu vou pular para o capítulo 14. Números 13, 27, diz assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra, aqui nos enviaste, e verdadeiramente mana leite
e mel. Eles estão atestando o que Deus tinha falado, eles não conheciam a terra. Eles falam, olha, o que Deus falou é verdade, mana, leite e mel, pensa numa terra boa. E aí eles falam o seguinte, eis o fruto dela. Alguém lembra qual foi o fruto que eles trouxeram? Como? Um cacho de uva. Agora você imagina como era a produtividade dessa terra. O cacho de uva precisou de 2 homens para carregar. Então aí você imagina eles colocando um pedaço de pau, uma vara, colocando no ombro para poder carregar o fruto, para chegar e mostrar, ó, esse é o fruto. Então cada cacho de uva precisava de 2 homens para carregar. Era ou não era uma terra próspera? Ele falou, esse é o fruto, a terra é o que Deus falou. Só que agora vem a reportagem negativa. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vemos ali os filhos de Anak. Os anaquitas eram gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Agora veja só, na onde eles estão colocando os olhos? Na capacidade deles de entrar na terra. Agora nós temos que entender que nós tínhamos um problema real aqui. Olhem para mim. Esse povo era escravo. Durante 400 anos eles estavam no Egito, eles não saíam para a guerra, eles eram escravos. Eles não eram habilitados para a guerra. Provavelmente eles tinham poucas armas de guerra. E agora eles vão diante de nações que são poderosas, fortificadas, povo preparado para a guerra, pronto para a briga. E eles falaram, nós não podemos contra eles. São cidades fortificadas. Se vocês lembram, a primeira cidade que eles vão dominar depois dos 40 anos depois de Jordão, é as muralhas de Jericó. Você tem uma noção do que era a fortaleza, né? Depois você lê em casa, o começo de Josué vai falar isso. Então ele falou, é impossível nós entrarmos nessa terra. Mas o olhar deles estava na sua capacidade, na sua força bélica de ir contra o inimigo. Agora vamos ver a visão de Josué e Calebe, da mesma história. Continuando aí. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio, da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grandes estaturas. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Olha só, eles chegam diante dos anaquitas e eles falam, aos nossos olhos nós ficamos como gafanhotos. Lugar de gafanhoto é no deserto. Lugar ou a terra prometida é lugar de homens de fé, que olham para o Senhor. E a terra prometida é o local onde a bênção e a provisão de Deus acontece. É o local onde Deus nos chama para estar. E aí, no capítulo 14, vamos ver ainda o que diz ali no versículo 6, Josué e Calebe, mesmo com toda essa história, o povo se revolta, o povo se levanta, agora eles se voltam contra Moisés e falam, você nos enganou, Deus não está conosco, quiseram apedrejar Moisés e Arão, e aí porque também Josué e Calebe estavam todo positivo, também quiseram apedrejar eles, e aí, nesse meio tempo, ainda há uma confissão poderosa aí de Josué e Calebe. Números 14, 6 a 9. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Diga comigo, muitíssimo boa. Não era qualquer terra, era aquilo que Deus tinha falado.
Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Na onde está o olhar de Josué e Calebe? Para onde está o olhar de Josué e Calebe? Para o Senhor. Se o Senhor se agradar de nós, aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. O que é fé? Exercitar a confiança naquilo que Deus diz. Se Deus falou, Ele é poderoso para cumprir. Isso cabe bem na mensagem que nós falamos semana passada, né? O Cristo glorioso. Conhecendo um pouco e entendendo a grandeza de Deus, é isso que eles estavam falando. Não é na nossa força. Nós não podemos entrar. Mas se o Senhor está conosco, nós vamos entrar nessa terra. Muitíssimo boa. E ainda não para por aí. Olha a ousadia de Calebe. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. O que ele está falando? Deus e nós somos a maioria. Você e Deus é a maioria. Ele está falando que a minha força não está no meu braço, mas está no braço do Senhor. E se Ele está do nosso lado, nós vamos entrar, porque Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele falou. Então o exercício da fé é exercitar confiança naquilo que Deus disse, na sua palavra. Para colocar a fé em ação, temos que confessar o que Deus diz, e não deixar palavras de derrota e incredulidade encherem o nosso coração. Nós sabemos que, infelizmente, o povo não ouviu Josué e Calebe. E aconteceu que então, naquele momento que eles estão para apedrejar, Deus interfere e falou, lugar, essa é a minha interpretação, tá? A interpretação do Áquila. Lugar de gafanhoto é no deserto. Todos aqueles acima de 20 anos vão morrer no deserto. Daqui 40 anos, a próxima geração vai entrar na terra prometida. Só vai entrar dessa geração Josué e Calebe. Queridos, olha que coisa tremenda. Essa é a diferença entre aquele que crê e aquele que não crê. Agora, o Senhor nunca disse que seria fácil. Disse? Não. Pelo contrário, nós sabemos que no final da história, Josué se torna o líder do povo de Israel e vai levar o povo para Israel, o povo de Israel para a terra de Canaã, e Calebe se torna também um guerreiro muito importante e vai possuir coisas importantes. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. E quando ele está para chegar, eu imagino lá, depois de 35 anos, porque eles ficaram 40 anos no deserto, todos os seus amigos, pessoas da sua idade, foram morrendo. Josué e Calebe tinham em torno de 40 anos, Josué, e mais ou menos 40 e poucos anos Calebe, nessa época. Então, quando chegou o final dos 40 anos, eles eram os mais velhos, correto? Os mais velhos da turma tinham pelo menos 20 anos a menos que Josué e Calebe. Então eu imagino que os seus amigos falam assim, nossos amigos estão morrendo, talvez eu seja o próximo, talvez seja você. Eu imagino que estavam naquela torcida, né, de que eles iam morrer no deserto. Mas eu quero dizer para você, que aqueles que confiam no Senhor, eles não desistem. Eu imagino, claro que estou imaginando, a Bíblia não diz, mas que eles falavam, eu não morrerei até ver cumprida a promessa do Senhor. Eu vou entrar na terra prometida, como o Senhor falou. E nós vemos que depois, agora, eles estão com 80 anos. E Josué sai para a guerra. E agora o Senhor fala para ele, Josué, sê forte e corajoso. E aí ele fala mais uma vez, Josué, sê forte e corajoso. E na sequência o Senhor fala pela terceira vez, Josué, sê forte e não, muito corajoso. A terceira vez Deus falou, ser forte e muito corajoso. Precisa de força, precisa de coragem, mas você vai entrar. Por quê? Porque eles tinham inimigos para vencer, mas eles iam vencer. Deus ia dar força. A igreja está nesse mundo e ela tem inimigos para vencer. Nós temos todos os dias inimigos para vencer. É a nossa carne, é a oposição das trevas, é a oposição da sociedade. Mas o Senhor diz, ser forte e corajoso, porque o lugar da terra prometida é o lugar de gente de fé, mas também gente de coragem. Então não desista no meio do caminho. Então falou, Josué, tenha força e tenha coragem, porque você vai fazer esse povo entrar.
mas ser forte e corajoso. Josué, ser muito forte e muito corajoso. Se Deus falou 3 vezes, é bom prestar atenção, né? E aí ele realmente, no decorrer dos anos, ele viu que ele teve que ser muito forte e muito corajoso. E eles já estavam possuindo algumas terras, e é interessante que relata agora uma conversa entre Josué e Calebe. Calebe agora vai com a sua tribo, e ele vai conversar com Josué, que ele fala que ele quer uma determinada região. Se eu fosse Calebe estava com 85 anos. E Josué era o seu amigão, e ele estava junto ali no começo ali dessa declaração diante de Deus, talvez com 85 anos, o que a gente falaria? Josué, dá a terra fácil aí para nós, facilita as coisas, até porque nós somos os únicos que cremos que vamos entrar nessa terra, então facilita aí, dá uma terra fácil aí para nós, para eu entrar com a minha tribo. Mas não Calebe. Calebe falou o seguinte: você sabe quais foram as nossas declarações, e nós vamos entrar nessa terra, mas eu não quero qualquer terra, eu quero a terra dos gigantes. Eu vou possuir. E ele fez outra declaração: a mesma força que eu tinha há 40 anos atrás, eu tenho a mesma força para ir para a guerra e voltar dela aos 85 anos. Isso é um homem de fé e coragem. Amém? Assim deve ser você, crente, em nome de Jesus. E ele foi e possuiu a terra, e Deus honrou a vida de Calebe. Aos 85 anos, ele enfrentou os gigantes. Aos 85 anos, ele entrou na terra, difícil de guerrear, mas ele sabia: Deus está comigo, e eu vou entrar nessa terra. Se direcionamos nossa confissão para a derrota e o fracasso, nossa vida seguirá nessa direção. Eu criei, por isso falei. Nós já falamos várias vezes aqui, a palavra tem poder para gerar vida ou morte. Se a sua confissão vai em direção à derrota e ao fracasso, sua vida vai nessa direção. Se a sua confissão vai em direção à amargura, ao rancor, à contenda, a sua vida vai nessa direção. Porém, se a sua confissão vai em direção à fé, à vitória, aquilo que Deus diz, a sua vida vai direcionar para a vitória, para a bênção, e você será mais que vencedor em Cristo Jesus. Só alguém creu ali, desse lado aqui, bem baixinho. Então, se direcionamos nossa confissão para o que a Bíblia diz a nosso respeito, somos conduzidos em triunfo, mesmo nas mais terríveis tribulações. Quero dizer para vocês, queridos, que o momento em que a nossa fé é provada não é quando está tudo bem. Às vezes sim, mas o momento que a nossa fé deve ser colocada em ação é nos momentos de conflito. Aí que o crente mostra quem ele é. Porque aí ele vai abrir a sua boca e vai dizer palavras de derrota ou palavras de fé. E você sabe que a nossa fé, para ela amadurecer, crescer, porque ainda que ela seja como um grão de mostarda, se ela é aplicada no solo da fé, ou no solo fértil, ela vai crescer. Então a nossa fé ela pode ser desenvolvida, mas ela só é desenvolvida no meio da guerra, do conflito, da batalha, das oposições. E a Bíblia diz que a nossa fé será aprovada. Amém, crente? Agora a Bíblia diz: tende por motivo de toda alegria ao passar por várias provações, porque a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que você seja perfeito, íntegro e em nada deficiente. Quer dizer para você que constantemente na sua vida, a sua fé será exercitada. O pessoal que faz academia aí, e está há anos, quando você começa pegando só o ferro, né? Dá até vergonha na academia. Aí vai aumentando um pouquinho os pesos. Aí a pessoa que já está lá perseverando uns 10 anos, no final já está pegando, né, muito peso. A fé é assim: à medida que você vai vencendo desafios, maiores são os desafios para você ultrapassar, porque a sua fé é cada vez mais fortalecida. Lembro quando nós chegamos aqui em Campo Grande, nós já tínhamos sido exercitados em vários aspectos da fé, mas o Senhor quis nos levar ao nível de total confiança naquilo que Ele diz. E para isso, muitas vezes, o Senhor ele tira todos os apoios que estão ao nosso redor. É igual aquela pessoa que Deus fala: olha, eu quero que você confie nesse dia em que eu vou suprir a sua necessidade. Você só tem R$20. O Senhor fala: dá isso, oferta para alguém. E você fala: não, vou deixar só R$1 para algum imprevisto. Vou comprar pelo menos uma chipa, né? R$1. Você ainda está demonstrando que você tem um apoio a se apegar.
O exercício da confiança, às vezes, que Deus quer nos levar, é que Ele seja o único recurso que nós temos para nos apoiar. E quando Deus se torna o único recurso, o único apoio que nós temos, você descobre que é a única coisa que você precisava. Amém. Quando nós chegamos em Campo Grande, estava dizendo, o Senhor nos levou a um exercício dessa questão de confiança, de que Ele ia suprir nossas necessidades. Nós já éramos pastores há vários anos, nós éramos pastor auxiliar de uma igreja grande, então nós tínhamos toda uma estrutura por trás. Quando nós chegamos em Campo Grande, viemos assumir a igreja aqui, a igreja tinha cerca de 12 membros, e o pastor ainda fez algo que eu jamais faria. Ele tinha acabado de renovar um contrato para pagar um aluguel mais ou menos de R$ 1.400, R$ 1.500, e a entrada da igreja era R$ 750. Então a entrada da igreja não pagava nem a metade do aluguel. E eu cheguei nesse contexto de ficar 12 meses no salão, né? E quando nós viemos de lá, então nós falamos, olha, nós vamos para lá, mas vamos com alguma garantia. Nós vendemos a nossa casa, ainda que nós teríamos um bom tempo o apoio da igreja, qual nos enviou, nós trouxemos todos os recursos da nossa casa, colocamos na poupança e nós íamos usando conforme ia necessitando. Passados 6 meses, os recursos já estavam diminuindo. Nós falamos, para que não se acabe todo o recurso, vamos investir numa casa. Então nós compramos o direito de uma casa. Mas o tempo foi passando, a igreja que estava nos dando apoio fechou o apoio, e aí a coisa foi um exercício muito grande de confiança em Deus. E no final das contas, algumas dívidas vieram, e aí nós resolvemos vender a casa, quitar todas as dívidas e começarmos a nos equilibrar dentro daquilo que era a nossa realidade naquele tempo. E aí sobrou ainda uma quantia da casa. E o Senhor falou para nós, eu quero que vocês confiem apenas em mim, com respeito à moradia. Aí nós pegamos e ofertamos tudo que tinha sobrado. Ficamos sem nada, nenhum apoio. Naquela semana, amor, que o irmão nos procurou, dias depois. Alguns dias depois, o irmão então nos procurou e falou, olha, o irmão de outra cidade, mas era uma pessoa muito rica, com muitas posses, ele falou, Deus falou para eu construir uma casa para vocês morarem, por um tempo indeterminado, sem pagar aluguel. E aí ele construiu uma casa para nós. Nós entendemos que foi o Senhor mostrando naquela época, de que ainda que nós não temos um apoio, um recurso, Ele é o único recurso que nós precisamos. Então foi um momento que nossa fé foi muito fortalecida. Ele não construiu qualquer casa, a casa tinha mais de 300 metros quadrados, não foi em qualquer lugar, ela foi lá na Chácara Cachoeira, então só morávamos nós e os ricos lá, né? Naquela região, os ricos e nós. A casa ela tinha 5 pisos, 5 níveis. A gente chegava onde estava o estacionamento do carro ali, a garagem, aí então era o primeiro piso, aí subia um lance de escada, ficava os quartos, aí subia mais um lance de escada, ficava o meu escritório, aí descia no nível ali do estacionamento para onde era a sala, a cozinha, então ali era o quarto piso, né? Então 1, 2, 3, 4, e aí nós descemos lá no fundo onde tinha uma edícula que era mais um desnível. Então a casa era uma casa abençoada, nós moramos lá por mais de 3 anos, quase 4 anos, até que nós saímos para a nossa casa, conseguimos financiamento de uma casa e resolvemos sair. Não pagamos 1 centavo de aluguel, todo esse período que nós estávamos. O aluguel ali naquela época era em torno de R$3.500, R$4.000 seria. Nós não pagamos 1 centavo nesse período. Muitos irmãos lembram desse tempo onde nós moramos. Só que aí, tudo bem, saí da casa, aí teve um outro exercício de fé nessa época, né? Sempre o Senhor provando, uma outra confiança. Por quê? Agora eu tinha que reformar a casa para entregar. E a casa, na época, a avaliação foi mais de 16 mil, só para pintar a casa e reformar. Pra você ter uma ideia do que era a casa. E eu falei, Deus, eu não tenho. Se eu vender meu carro era financiado, ainda faltava mais ou menos a metade daquilo para poder pagar. Mas mesmo assim eu dispus o meu carro, mas não precisou vender. Todas as semanas, de alguma maneira, o Senhor supria. Era um exercício de confiança de que Deus ia suprir. Toda semana. Eu falava, Deus, me tira, não deixa o meu nome ser envergonhado, ou o teu nome ser envergonhado nessa situação. Quero honrar com o meu compromisso, o irmão nos abençoou esse tempo, eu quero honrar com esse compromisso.
E eu lembro que, especialmente, era toda sexta-feira que tinha que pagar os pintores, e teve uma sexta-feira, já estava quase terminando a pintura, eu tinha que pagar R$ 4.000 para os pintores. Eu falei, Deus, eu tinha R$ 70 na quinta-feira de manhã, e sexta-feira tinha que pagar 4.000. Falei, meu Deus, como é que vai ser isso? Aí foi interessante aquele dia, eu estava ali passando no centro, era Afonso Pena com a Ernesto Geisel, e na Afonso Pena ali, um homem estava pedindo algo. Só que foi diferente, geralmente você está ali, você dá 50 centavos, uma coisa assim, mas esse homem ele estava pedindo ali nos carros, mas ele estava chorando muito. E aí eu passei, não deu tempo dele de se aproximar de mim, mas meu coração se compadeceu. E eu falei, Deus, esses R$ 70 não dá para pagar nada mesmo. E aí eu voltei e ofertei na vida daquele homem. R$ 70. Passei ali no carro, dei para ele R$ 70, eu acho que ele assustou. E aí ele estava ainda chorando, e aí eu virei o carro e parei para olhar. E aí ele sentou no meio-fio e começou a chorar. Como assim? Agradecendo a Deus. Não sei se ele estava pedindo, ou foi uma resposta de Deus. Sei que ele sentou, ele não pediu mais dinheiro, ele ficou ali chorando. E aí eu fui para casa, duro, sem nada, e com 4.000 para pagar. Aquele dia foi interessante. Nós tínhamos um culto quinta-feira, e naquele dia terminou o culto, e uma pessoa entrou. Fazia anos que essa pessoa não vinha na igreja. E ela veio depois do culto. E ela me entregou o envelope. Só que também ela não voltou mais depois. Só naquele dia, trazendo R$ 4.500. E me entregou. Isso, queridos, é Deus dizendo, se eu falei que vou suprir, eu vou suprir. Só que isso só acontece quando você é aprovado, né? Ninguém quer passar por esses momentos. Mas a nossa fé é exercitada nesses momentos. E é nesse momento que nós escolhemos se nós vamos ser como os 10 espias ou como Josué e Caleb. Qual será a nossa confissão? A confissão é, se o meu Deus disse que vai suprir, não sei como ele vai fazer, mas ele vai fazer. E é interessante que a maioria das vezes ele não faz como a gente espera, né? Faz de qualquer outra maneira. Eu mesmo não esperava isso. De forma alguma essa situação, mas uma coisa é real, Deus é fiel. Amém? Deixa eu terminar de desenvolver a mensagem. Abra comigo em Romanos 4, Romanos capítulo 4. Só um detalhe que eu esqueci de falar. Eu saí da casa do irmão, nós saímos porque nós quisemos. Quando nós terminamos de construir a casa que nós íamos morar, que moramos já há 5 anos, ele falou, por que você não aluga a casa e continua morando aqui? Eu falei, não, vou para a minha casa agora. Fomos para a nossa casa. Mas realmente foi um tempo que nós cremos que fechou-se um ciclo. Romanos capítulo 4, nós já vamos dizer o versículo. O que eu vou falar agora? Uma das coisas mais importantes que eu aprendi sobre fé, e nós estamos falando sobre como colocar essa fé em ação, uma das coisas mais importantes que eu aprendi sobre fé, e confesso que é difícil de nós, seres humanos, entendermos isso, porque nós vivemos no tempo presente, é que Deus chama as coisas que não existem, aquelas que não são, como se já fossem. Para nós é difícil entendermos isso. Deus não está limitado na terceira dimensão a qual nós estamos. Nós vivemos no tempo presente. O que passou ontem nós não alcançamos e amanhã não chegou. Nós vivemos o tempo presente. Mas Deus é diferente. Ele não está nessa dimensão. David Yong Cho define essa dimensão como a quarta dimensão, ou a dimensão espiritual, onde não há esse limite de presente, passado e futuro. E Deus chama as coisas que não existem como se elas já existissem. Isso é uma das lições mais importantes que eu entendi sobre fé e sobre confissão. Nós devemos confessar as coisas como se elas já tivessem acontecido. Vamos ver isso na Bíblia. Vamos ver aí, é o versículo 17, Romanos 4, 17. Depois eu vou dar vários exemplos da Bíblia de Deus fazendo isso. Romanos 4, 17, na Nova Versão Internacional, diz assim: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Aqui Deus está falando
aqui, na verdade, o livro de Romanos, o apóstolo Paulo, está falando de Abraão. Ok? Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Deus falou isso para Abraão quando ele não tinha filho ainda. E Deus falou: Abraão, você é pai de nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus. Ou seja, Abraão é o nosso pai aos olhos de Deus por causa da fé. Em quem creu? Abraão creu em Deus. Aqueles que creem em Deus são incluídos na família de Abraão. E agora o importante, o que eu quero destacar. O Deus que dá vida aos mortos, então ele é o Deus do sobrenatural, e chama à existência coisas que não existem como se existissem. O Deus que chama à existência coisas que não existem como se já existissem. Nessa situação mesmo que nós estamos falando, o que Deus fez de Abraão? Abraão já estava velho, a sua esposa já estava velha, eles não podiam ter filhos, não tiveram, ela era estéril, ainda mais agora na velhice. E Deus falou: Abraão, eu fiz algo. Deus, o que o Senhor fez? Eu te fiz pai de nações. Agora, ele não tinha filho, e agora Deus falou: você é pai de nações. Para isso, vou até mudar o seu nome, de Abrão para Abraão. Abraão quer dizer pai de nações. E a Sarai, vou mudar para Sara, mãe de uma multidão. E agora imagina, 2 velhinhos, sem filho, e agora eles iam se chamar um ao outro, né? Eu imagino Sara gritando: Abraão! Ou, vamos traduzir, né? Pai de nações, vem para dentro que o almoço está pronto. Eu imagino que os empregados, que eles eram muito ricos, os empregados ficavam olhando, tadinho deles, né? Tão velhinho, já começaram a ficar até meio gagá, né? Não tem filho, com tanta vontade de ter filho, chamando um ao outro de pai de nações, pai de multidão. Mas o que Deus estava falando é mudando a linguagem deles para a linguagem de Deus, chamando as coisas que não existem como se já existissem. E nós sabemos que ele morreu sem ver as nações, porque ele teve Isaac, Isaac foi ter Jacó, Jacó teve os 12 filhos, e desses 12 filhos saíram as nações. Mas antes de acontecer, Deus falou: isso já está, já realizei, já aconteceu. E através de Abraão, Deus constituiu várias nações. Ou seja, todos nós hoje que cremos em Deus somos filhos de Abraão. Por isso Deus está falando: eu constituí você pai de nações. O Deus que chama aquilo que não existe como se fosse. Então nós temos que adequar a nossa linguagem à linguagem de Deus. Se nós queremos colocar a nossa fé em ação, e isso passa pela nossa confissão, nós temos que confessar como Deus confessa. Vamos dar outros exemplos para você entender. Eu sei que não é fácil de entender isso, é um pouco complicado. Uma outra pessoa, outro personagem bíblico é Gideão. Gideão ficou famoso por vencer um exército de milhares de soldados. Com quantos homens? Alguém lembra? 300 homens. Não era 3 não, tá, gente? 300 homens. 300 homens. Mas quando o anjo do Senhor foi enviado para falar com Gideão, qual era a situação de Gideão? O povo estava dominado pelos filisteus, ele estava malhando no lagar. O que ele estava fazendo? Ele estava num lugar baixo, malhando o trigo ali naquele lagar, para que os inimigos não vissem. Porque os inimigos eles vinham e arrancavam toda a plantação, para que eles ficassem debaixo do domínio, até na alimentação do povo filisteu. Então ele estava fazendo isso escondido, ou seja, com medo do inimigo. Então ele está lá malhando o trigo, escondido, e olhando os inimigos. De repente aparece um anjo, e olha para ele e fala: homem valente, o Senhor é contigo, e você vai libertar o povo de Israel. Você será um grande juiz, você é um grande juiz em Israel. Eu imagino Gideão olhando para o lado, olha para trás e fala: meu Deus, acho que ele enganou de persona, eu vou explicar para ele quem sou eu. Eu falo assim: ô anjo, antes de você continuar essa história aí, primeiro, em Israel, ele foi explicar, né, para o anjo, em Israel tem muitas tribos. Dessas tribos, a minha tribo é uma das menores. Dessa tribo menor, a minha família é a mais insignificante. E da minha família, eu sou o mais insignificante. Ou seja, eu sou o Zé Ninguém de Israel. Eu sou o zero à esquerda, eu sou o ninguém. É isso que ele definiu, desse jeito ele falou: da família de Israel, a minha é menor, e da minha família eu sou o menor.
Agora, o que Deus estava falando para ele? Ele estava chamando o que não era como se já fosse. Nós sabemos a história que ele se tornou, sim, um homem valente, porque foi contra um exército com 300 homens, e ele se tornou um dos maiores juízes de Israel. Mas Deus chamou o que não existia como se já fosse. Então ele teve que se adequar àquilo que Deus dizia ao seu respeito. Outro personagem, profeta Jeremias. Quando Deus chamou o profeta Jeremias, ele era apenas um jovenzinho. E quando Deus falou, eu te constituí profeta das nações, ele falou, Deus, eu sou só um menino. Ele falou, Jeremias, cala sua boca e profetiza. Não falou, não é só interpretação minha, tá, gente? Tem interpretação do pastor. Mas falou para ele, abra sua boca e profetize. E ele se tornou um profeta das nações, ainda um menino. Outro personagem muito clássico foi Moisés. Moisés, nós lembramos da história dele, que ele tentou ali defender o seu povo com 40 anos de idade, e aí ele tem que fugir do Egito, e agora ele está 40 anos no deserto, cuidando do gado do sogro, Jetro. Então, ele está ali já velho, pensando talvez em aposentar, 80 anos, e de repente, Deus aparece para falar com ele. E fala, Moisés, você é o líder do meu povo. Você vai tirar meu povo do Egito, porque meu povo vai para a terra prometida, e você vai falar com o faraó. Você já tentou discutir com Deus? Alguém já tentou ou não? Ele tentou convencer Deus que Deus estava errado. Ao ponto de a discussão foi longa, Deus ia falando e ele ia discutindo, foi falando, até Deus se irritou com ele. Falou, estou falando o que eu vou fazer, está falado. Alguma das coisas que ele falou, Deus, eu sou pesado de língua. Alguns estudiosos dizem que ele era gago, mas independente disso, ele tinha dificuldade de falar. Falou, Deus, eu tenho dificuldade de falar, como é que eu vou falar com o rei? Vou representar um povo. Outra coisa, eu sou ninguém, 80 anos estou aqui, como é que eu vou libertar um povo? Que força eu tenho? Enfim, ele se tornou um dos maiores líderes de toda a história da humanidade. Ele se tornou um homem, o qual ele fala o seguinte, Deus levantará um profeta semelhante a mim. Sabe de quem que ele estava falando? De Jesus. Ele foi um homem que fez sinais, prodígios e maravilhas, o qual Deus falava com ele, boca a boca. Esse era o Zé Ninguém, que falou, Deus, ele falou para Deus, Deus manda quem o Senhor quiser mandar, manda qualquer outro, menos eu. Isso que ele falou. Então, Deus chamou Moisés, aquilo que ele não era, como se ele já fosse um dos maiores líderes de todos os tempos. Como Deus chama você, é muito diferente como Deus chama e como Deus vê você, do que você vê. O que você precisa fazer é se adequar com aquilo que Deus fala e vê a seu respeito. E você precisa confessar aquilo que ainda não é, como se já fosse na sua vida. Por exemplo, como Deus te vê? Primeiro, Ele te vê representante de Cristo aqui nessa terra. Toda a autoridade que foi dada em Cristo, ela é delegada à sua igreja. E você é autoridade de Cristo. Então você não tem que andar de cabeça baixa. Você é autoridade, você é príncipe, você é reino de sacerdotes do Pai Celeste. Amém? Outra coisa, Deus te vê como herdeiro de Cristo. Tudo que é de Cristo pertence a você. Deus te vê como mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, nós precisamos adequar a nossa linguagem com a linguagem de Deus. Chamar aquilo que não é como se já fosse. A lição não é fácil, mas ela é verdadeira e é uma das lições mais importantes que eu aprendi sobre colocar a fé em ação e fazer essa confissão de fé. Amém? Mais uma vez, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. De maneira prática, como podemos mudar a nossa confissão? Abre em Lucas 6:45. Lucas capítulo 6, versículo 45. O Evangelho ele é poderoso, mas ele é prático. Então quero dar de uma maneira bem prática no seu dia a dia, como você pode começar a trabalhar isso para mudar a sua confissão, o seu modo de falar. Se você praticar isso, são princípios fáceis de se aplicar. Vai trazer uma grande diferença
na sua vida espiritual. Lucas 6,45 diz assim: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Aqui, o princípio é, aquilo que está dentro de você, o que você encheu o seu coração, isso vai refletir naquilo que você fala. Porque a boca só fala do que está cheio o coração. Esse é o princípio. Então, para que eu possa liberar palavras de fé e possa mudar as minhas circunstâncias, aquilo que está ao meu redor, se tornar realidade de Deus para mim, o que eu preciso fazer? Encher o meu coração de coisas boas. Como eu faço isso? Através das janelas da alma. Quais são as janelas da alma? Os nossos 5 sentidos. Visão, audição, olfato, paladar, tato. Nós temos 5 sentidos, os quais são janelas da alma que enchem o nosso coração. Por exemplo, quanto tempo você gasta com os seus olhos e os seus ouvidos vendo e ouvindo coisas que fortalecem a sua fé? Você precisa ser seletivo com o que você vê na internet, na televisão, o que você lê, o que você ouve. Tudo isso nas suas conversas, nas suas rodas, são palavras e conversações torpes, tolas. Tudo isso são janelas abertas, nossos olhos, nossos ouvidos, que vão enchendo o nosso coração de coisas, boas ou más. Então o cristão, ele não está isolado do mundo. Até que Jesus falou para os seus discípulos, para Deus a respeito dos seus discípulos: não oro para que os tire do mundo, mas para que os livre do mal. Nós não vamos ser tirados desse mundo, mas nós temos que ter cuidado, sim, e seletivos. Crente brinca, crente tem lazer, mas tudo para a glória de Deus. Buscando o que? Acima de tudo, edificar a nossa fé. Então, janelas da alma. Por exemplo, os olhos. Já falei, né? Televisão, internet, celular, livros, entre outros. Ouvidos, músicas, tipos de conversas, aquilo que entra pelo nosso ouvido. Boca. Eu posso usar a minha boca para introduzir bebida alcoólica, cigarros, drogas, e aí vai. Tudo aquilo que contamina. Mas também eu posso usar a minha boca para colocar coisas que edificam, palavras que edificam, né? Alimentação saudável. Tudo isso são coisas que alimentam as nossas vidas. Nariz. Você pode, por exemplo, pode não, você não pode. Mas tem gente que cheira cocaína, introduz coisas através do nariz que vão trazer destruição. Bem como você pode se edificar através de coisas nas suas narinas. Vou falar isso com muita cautela, até porque hoje de manhã eu fui falar, teve algumas interpretações não muito claras. Mike Murdock, ele é um pastor de um ministério muito grande dos Estados Unidos, e um dia, um amigo dele, um líder, qual ele ouvia muito, deu um conselho para ele, falou: Mike, você precisa controlar o seu temperamento, porque ninguém vai fazer isso por você. Isso é uma lição que eu aprendi ouvindo com ele, falei: isso é verdade, ninguém vai controlar as minhas emoções, o meu temperamento, isso é um papel meu, eu preciso descobrir algo para colocar o meu temperamento na linha, porque a Bíblia fala que o homem sem domínio próprio é como uma cidade sem muro. Então o inimigo vem e derruba ele. Então você precisa controlar. E aí ele é um pastor muito ativo, ele é um pastor também muito sem paciência, porque ele tem muitas coisas a realizar. E aí ele tem uma equipe muito grande que trabalha para ele, e ele chegou de avião no aeroporto e avisou a equipe qual a hora que ele ia chegar, para que alguém fosse enviado para buscar ele no aeroporto. E aí lá no aeroporto, ele começou a esperar e esse povo não chegava, e tentou falar e não vinha. E aí esqueceram dele. Resumindo, ele ficou 1 hora no aeroporto. Nos primeiros minutos aquilo subiu sangue, né? Ele falou: vou matar um hoje. Hoje vai acontecer algo. E aí ele lembrou desse conselho desse amigo, sobre controlar o seu temperamento. E aí então ele pegou, na época era para ouvir, né? Hoje a gente tem os iPods, né? Vamos dizer que seja um iPod. De algumas músicas selecionadas sobre o Espírito Santo. Aí ele começou a ouvir aquelas músicas de adoração, começou a entrar ali no Santo dos Santos. E aí ele carregava com ele um azeite com aromas,
com especiarias. E aquilo então ele começou a cheirar. Então todas as vezes que ele estava assim, ele criava esse ambiente, não onde fosse, né? Estava meio estressado, ele colocava música de oração, puxava aquele azeite com aromas, aí ele começou a cheirar, e ele começou a entrar na presença de Deus ali naquele aeroporto. Aí quando o pessoal chegou para buscar ele, em inglês eles têm uma expressão que diz assim, Jesus Junior. Então ele estava assim, um Jesusinho, vamos dizer assim, né? Não dá para traduzir literal, mas assim, ele estava super espiritual. Aí as pessoas chegaram, ele abraçou, Deus te abençoe, meu filho. Estava assim, naquela paz. Então ele usou as janelas da alma, o seu ouvido e o seu nariz, para entrar na presença de Deus e acalmar o seu coração. E em vez de ficar aborrecido e ter estragado o seu dia, ele estava agora cheio da presença de Deus. O nosso tato. Nós podemos estender a nossa mão para receber a bênção de Deus, para tocar as pessoas, orar por elas. Nós podemos também usar a nossa mão para tocar coisas imundas, impuras, usá-las para ferir o próximo. Tudo isso são janelas da alma. Então, aquilo que entra, se são coisas boas, o que vai acontecer? Vai sair coisas boas. Então você tem que gastar tempo com coisas que te edificam, que fortalecem a sua fé. Porque na hora da tribulação é isso que importa. Porque o que vai sair de dentro de você é aquilo que você encheu. Amém? Então vai sair palavras de fé e de confiança. Estou caminhando para encerrar. Comece o dia tendo um tempo a sós com Deus, limpando a sua mente com palavras de Deus. Ouça o que Deus diz a seu respeito. Romanos 10, 17 diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não tem problema você acorda de manhã, você assistir o jornal, mas eu recomendo você, antes de você ouvir o jornal, ou assistir o jornal, seja no rádio, na TV, o que você faz? Ouve o que Deus diz a seu respeito. Gaste um tempo na presença de Deus. Porque o jornal, nesses dias, ele vai estar dizendo o seguinte, olha, tem um monte de praga aí, um monte de chikungunya, zika vírus, é dengue, é H1N1, é crise política, é crise econômica, o negócio está desandando. Mas quando você ouve Deus primeiro, essas coisas não te abalam. Porque o que Deus tem a seu respeito é o seguinte, o que ele diz a sua palavra? Em Cristo Jesus. Ele diz o seguinte, conforme o seu poder, deixa eu lembrar bem o versículo aqui, me falhou a memória, até disse ele de manhã, que em Cristo Jesus há de suprir cada uma das nossas necessidades. Mas o meu Deus, lembrei, mas o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Isso é o que Deus diz a seu respeito. Então, ainda que tudo está caindo ao meu redor, Deus não depende daquilo que está ao meu redor. Porque o homem governa, mas quem reina é Deus. E quem reina sobre a minha vida é Deus. E a promessa dele é, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Nessa época de Cristo, todo mundo está indo mal, é uma ótima época para eu prosperar. Amém? Porque o céu não está em crise. E várias outras coisas, sobre enfermidade. A Bíblia diz que em Cristo Jesus, por suas feridas abertas, nós fomos sarados. Então, voltando àquele contexto de chamar aquilo que não existe como se existisse, legalmente falando, ainda que você está enfermo, há 2000 anos atrás você foi curado, na cruz. Agora, como nós ativamos isso? Pela fé nós entramos nessa dimensão espiritual, que nós chamamos quarta dimensão, e liberamos essa verdade que já está liberada e já aconteceu no reino espiritual, e trazemos na terra. Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Chamamos à existência sobre nós aquilo que já existe no reino espiritual. Então, a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós já fomos sarados. Nós não seremos, nós já fomos. Então, essa é a verdade de Deus para nós. Então, comece o seu dia enchendo o seu coração das coisas de Deus. E para concluir, não é complicado. Diga para o seu irmão aí, não é complicado. Algumas atitudes simples podem mudar radicalmente nossa vida e pôr nossa fé em ação. Coisas simples vão fortalecer e exercitar a sua fé. Como que nós já dissemos, comece o seu dia com tempo a sós com Deus, leia a Bíblia, fale palavras de vitória. Quando a sua fé for provada,
Ouse confiar que Deus não falha. Deus não falhou, gente, para ninguém, vai falhar na sua vez. Na sua vez, Deus vai falar assim, meu filho, na sua vez não vai ter jeito, na sua vez falhou. Ouse acreditar que Deus não vai falhar. Você vai passar dessa fase e sairá dela mais que vencedor e vai ter história para contar, amém? Se temos um Deus glorioso, como vimos semana passada, podemos depositar toda a nossa fé e esperança nele. Dessa maneira, seremos como fusíveis, por onde a sua glória passa, e assim a nossa fé estará em ação, será bem ativa, amém? Vamos colocar em pé, nós vamos orar. Nesse momento é o momento de você corrigir a sua fé diante de Deus. Se você tem andado murmurando, se você tem andado temeroso, se você tem enchido a sua casa de palavras de derrota, se você tem falado palavras de miséria, de palavras de enfermidade. Tem gente que quando passa a luta fala, esposa, prepara agora para passar fome. Esses dias eu ouvi isso, uma pessoa falando, gente. Então peça perdão ao Senhor e fala, não, Senhor, se o Senhor disse, eu vou exercitar a minha fé em confiar que o que o Senhor disse, o Senhor vai cumprir, amém? Quantos creem que Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele fala? É isso que nós vamos fazer nesse momento. Libere a sua fé diante do Senhor. Se você puder, feche seus olhos para você se concentrar. E fale com o Senhor, libere a sua fé. Essa é uma noite de fé. Se você está enfermo, você vai falar, por suas feridas abertas eu fui sarado. Essa noite o reino de Deus virá sobre mim, e aquilo que já está liberado nos céus vai ser liberado sobre mim. Eu já sou sarado em Cristo. Se eu estou passando por lutas financeiras, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Se eu estou preso no vício, se eu estou preso na amargura, na depressão, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Na cruz do Calvário, o Filho nos libertou e eu sou livre em Cristo. Nessa noite eu recebo dessa libertação, nessa noite eu recebo dessa cura, nessa noite eu recebo do poder de Deus. Oh, eu libero a minha fé, libere a sua fé, diga palavras que glorificam o seu Rei. Então eu sei, tu me salvarás. E se tudo está perdido, então eu sei, tu estás. Se eu descanso em ti, eu descanso em ti. Descansamos em ti, hoje nós descansamos em ti, Senhor, nas tuas promessas. Queremos sair daqui como Josué e Caleb, exercitando a nossa confiança, que o Senhor disse, o Senhor vai cumprir. Pode passar os céus e a terra, mas a tua palavra não passará. Nós não morreremos, mas viveremos até ver cumprido todas as promessas do Senhor para as nossas vidas. Se você crê, louve ao Senhor, aplaude ao Rei e dê brados de vitória nesse lugar. Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia!
pode se assentar.